Eu propus, meus irmãos, nesse mês de fevereiro, que estudássemos um pouco a respeito do caráter de Deus. Nós sabemos que nós precisamos aprender o máximo possível a respeito de Deus. Isso é algo que o ser humano precisa, o homem precisa, a mulher precisa, famílias precisam. A gente precisa do conhecimento de Deus que vem através da Bíblia, através da palavra de Deus. E eu expliquei aqui no dia 6 de fevereiro, que foi o primeiro domingo desse mês, que Deus possui atributos que são comunicáveis e possui atributos incomunicáveis. E aí, na oportunidade, eu falei sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua seidade, a eternidade, unidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, infinitude, soberania, onipotência. Esses atributos são aqueles que Deus não compartilha conosco, com criaturas. E falei também de atributos que são os atributos morais de Deus, os atributos comunicáveis, que já são os atributos que Deus compartilha conosco, como filhos, como criaturas, como seres humanos, que é amor, bondade, sabedoria, justiça. São todos os adjetivos que citam Deus na Bíblia. Aquilo que fala sobre Deus na palavra de Deus são adjetivos para mostrar os atributos de Deus, para mostrar quem esse Deus é. E nós resolvemos dividir esse estudo desse mês, falando sobre Deus, falando de Deus dentro da Bíblia, em 4 partes. E nós falamos no primeiro domingo sobre a bondade de Deus. No segundo domingo, o pastor João falou sobre a justiça de Deus, que foi domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre a santidade de Deus. E domingo que vem nós vamos falar sobre a graça de Deus. O mundo, gente, está uma bagunça. E é por isso que nós resolvemos mostrar quem é Deus, o quanto Ele é diferente do que o mundo tem vivido, o quanto Deus ele criou a humanidade com um propósito totalmente diferente do que o mundo tem experimentado hoje em dia. E por isso nós resolvemos expor sobre esse Deus para que a gente aumente o nosso conhecimento, para que a gente perceba que a carne, os prazeres da carne se tornaram prioridade no mundo. As pessoas que não querem um relacionamento com Deus, pessoas que não conhecem a Deus, elas se propõem a viver de uma forma que eles mesmos querem viver, não de uma forma que Deus criou o homem para viver. Eles se propõem a viver exaltando a sua própria carne, exaltando a sua própria vontade, satisfazendo os desejos da sua carne. E isso tem afetado também algumas igrejas, alguns cristãos. Eu falo alguns e algumas igrejas porque eu não posso falar que são todas e também não posso falar que nenhuma. Mas tem cristãos que têm sido afetados por essa falta de conhecimento de Deus, essa falta de intimidade com Deus e falta de profundidade teológica para saber para que Deus nos criou e o que Deus espera de nós. E isso é lógico que tem afetado cristãos também. Porque a gente não pode se colocar num papel de somente criticar o mundo e não olhar para os nossos pecados e para os nossos erros como igreja, porque senão a gente também começa a se colocar como um protótipo de santidade. A gente começa a achar que nós somos santos, que nós somos especiais, que nós somos o exemplo para o mundo, o exemplo supremo para o mundo, apesar de sermos exemplo, mas nós não somos o exemplo supremo e soberano. Aquele que é eterno é o nosso Senhor Deus, e é Ele quem dita o padrão. E se nós não estamos imitando o padrão de Deus, nós também, como filhos, como servos, como criaturas, nós estamos errando e nós devemos rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos e alterar essas atitudes para que a gente possa agir da maneira que Deus nos criou para a gente agir. As pessoas têm apagado a vontade de Deus na vida delas. E eu vejo que um grande problema que as pessoas têm vivido por ter apagado a vontade de Deus na vida delas é realmente o pecado. Não existe outro caminho que o homem consiga se dirigir que não o pecado quando ele se afasta de Deus. Quando ele não conhece a Deus e não conhece a vontade de Deus, é lógico que ele vai caminhar por um caminho que vai satisfazer a sua própria carne. E às vezes eu vejo muita gente falando que quando a gente aprofunda muito no conhecimento teológico,
quando a gente aprofunda muito em teologia, em estudos bíblicos, isso se torna cansativo dentro da igreja, e eu já ouvi isso muito. Já ouvi pessoas falando que a doutrina, ela não deve ser pregada na igreja. E eu não entendi que tipo de frase, que construção foi essa, dessa frase da boca de um homem cristão, falando que a doutrina não deve ser pregada no altar. Eu não compreendi, mas eu pude perceber o quanto as pessoas estão caminhando num sentido totalmente contrário à vontade de Deus, principalmente dentro da igreja. E eu vejo que pessoas que consideram o ruim estudar a respeito de Deus são pessoas que realmente estão satisfazendo a vontade da carne e que querem continuar vivendo assim. Eu acredito até que talvez uma pessoa que não queira conhecer mais de Deus, ela tenha medo de perceber o quanto ela age errado. Ela tenha medo de perceber o quanto ela tem caminhado no pecado e tem medo de perceber, às vezes, até o lugar para qual ela está caminhando, que é uma morte eterna, que é uma perdição eterna, que é realmente o inferno. E a gente, como igreja, a gente precisa ser alertado, a gente precisa ser acordado a respeito de nós mesmos. E se você está visitando a igreja, talvez pela primeira vez, talvez você não tenha ouvido falar de Jesus, você precisa também ser alertado a respeito desse Senhor, Deus e Criador de todas as coisas. Você precisa ser acordado para que haja uma mudança na sua mente, na sua vida, para que o seu coração se satisfaça em fazer a vontade desse Deus. Porque a ciência a respeito de Deus, gente, é algo maravilhoso. Para mim, o estudo teológico, o estudo a respeito de Deus, deveria ser algo que deveria ser ensinado em todas as escolas do mundo inteiro. Para mim, as criancinhas já deveriam começar na escola a aprender a respeito de Deus, e isso deveria ser uma matéria fundamental. Eu tenho certeza que isso transformaria a humanidade. E se qualquer matéria na escola é fundamental para o crescimento, para o conhecimento pessoal, para o avanço como pessoa, imagine então o conhecimento de Deus. Para mim está no topo da lista. Para mim isso é o primeiro ensino, é o ensino mais fundamental na vida de uma criança ou de qualquer ser humano, ainda que não seja criança. Eu perdi a oportunidade de estudar enquanto criança, eu tenho oportunidade hoje. Nós temos oportunidade hoje de crescer no conhecimento do Senhor. E certamente essa é a vontade de Deus para nós. E por isso eu me alegro nessa manhã de poder compartilhar com os irmãos a respeito da santidade de Deus. E nós vamos caminhar nesse livro de Isaías, do profeta Isaías, dentro do assunto da santidade de Deus. Deixa eu colocar um cronômetro aqui, porque eu esqueci. Agora eu tenho 45 minutos. Mas eu me esqueci. E eu sei, gente, que nós não podemos entender tudo a respeito da santidade de Deus. Nós não conseguiremos entender tudo, porque nós somos limitados por natureza. O ser humano é limitado por natureza. Mas uma coisa eu consigo te dizer. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, é o melhor lugar para a gente poder conhecer a respeito de Deus. Não existe nenhum outro lugar que vai ampliar o nosso conhecimento a respeito de Deus, senão a Bíblia. Então, primário, a palavra de Deus. E eu procurei, essa semana, fazer um estudo de uma forma bem tranquila e bem leve, para que eu pudesse passar nessa manhã uma mensagem bem cristalina a respeito da santidade de Deus. E eu espero que Deus me use aqui nessa manhã. Vamos orar pela palavra? Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um privilégio de poder estar aqui estudando a palavra do Senhor, de estar compartilhando com a igreja do Senhor a sua palavra, um livro, ó Pai, que nos traz crescimento, um livro que é vivo, que cada palavra se torna viva em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam totalmente voltados para a sua verdade, para a sua vontade também nessa manhã. Que não haja, ó Pai, nenhuma barreira em nossa cabeça, que não haja nenhuma preocupação nos impedindo de entender e de concentrar na sua palavra, Pai. Que a gente venha sair daqui melhor do que entramos, crescendo no conhecimento do Senhor. É a nossa oração no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Isaías 6, do verso 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus por sua palavra. Gente, nós estudaremos sobre a santidade de Deus, como Isaías relata aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Mas antes eu quero te dar um pano de fundo que vai servir de base para o que nós vamos estudar dentro desse livro, nesse texto que nós acabamos de ler. Antes eu quero te dar uma visão do costume local, da cultura local, e nós vamos conseguir enxergar melhor a respeito desse Deus que é santo. Isaías, ele era um profeta, gente, e ele não era um profeta qualquer. Ele era um homem muito estudioso. Vários estudos mostram Isaías como realmente um homem culto, um homem que era dedicado a fazer a vontade de Deus ali em Israel. Isaías, ele falava de Deus para as pessoas e também falava de Deus para os reis. Ele tinha acesso aos palácios, ele tinha acesso aos monarcas, ele era conhecido no palácio. Alguns estudiosos até dizem que Isaías, ele era um consultor desses monarcas, desses reis. Eles procuravam a ele para ele poder dar alguns tipos de orientações. E porque ele era culto e fazia parte dessa classe mais alta de Jerusalém, essa classe sacerdotal alta, ele se tornou muito conhecido. Ele começou a ficar conhecido entre o povo, entre os reis, só que ele viveu em tempos muito difíceis. Aqueles tempos que ele viveu eram tempos difíceis. O reino do norte havia sido escravizado durante o período de Isaías. O reino do sul, ele também havia sido invadido, estava em guerra. E mesmo em meio a grandes mudanças políticas que havia ali naquela sociedade, Isaías, ele se mantinha firme, anunciando que somente Deus poderia trazer uma transformação para a sociedade. Ele continuava firme no propósito e no projeto que Deus havia levantado para ele, de anunciar que somente Deus poderia salvar a nação de qualquer tipo de perigo, de qualquer tipo de problema que a nação estava enfrentando. Então apareceu um rei em Judá que, comparado com os outros reis, era um homem muito bom. Era um homem que conseguia satisfazer a sociedade. E o nome desse rei era Uzias, que nós lemos aqui no verso 1. Esse rei, ele esteve na direção do império por muito tempo. Ele reinou por 52 anos. E ele era um rei bem-sucedido e que trazia muitos benefícios para o povo. Ele dominou a maioria dos inimigos de Jerusalém. Ele acabou com os inimigos de Judá e ele trouxe um tempo muito grande de paz para o povo de Deus. Uzias, ele foi capaz de transformar Jerusalém em uma cidade fortificada. Ele transformou Jerusalém em uma cidade muito bem equipada, com armas, com todos os utensílios para poder se defender durante uma guerra ou frente a qualquer tipo de ameaça. E isso acabou dando para o povo dali uma sensação de segurança muito grande. O povo se sentia muito seguro por causa da administração desse rei. O povo confiava muito no que estavam vivendo ali naquele momento, porque tinha um rei que cuidava bem deles, que se preocupava com eles. De acordo com 2 Crônicas, no capítulo 26, a gente vê que o rei Uzias, ele desenvolveu uma agricultura muito forte financeiramente. Ele desenvolveu um comércio para a nação que se tornou muito forte, se tornou referência.
Então isso trouxe muita condição para a nação. E essa sensação de segurança e de poder fez com que a nação se apegasse a esse rei. E aí, cheio de orgulho, cheio de si, esse rei Uzias começou a realmente se afastar da vontade de Deus. E aí, nos fins dos dias dele, com tanto orgulho no coração, Deus, ele deu uma doença terminal para o rei Uzias. E o rei Uzias morreu de uma maneira triste. Mas apesar de como termina a história do rei Uzias, o seu tempo de reinado proporcionou algo maravilhoso para o povo, para essa nação. E quando o rei morre, houve uma sensação de fragilidade na sociedade. O povo começou a enxergar que havia uma lacuna na sociedade, que havia uma fraqueza nas suas fortificações. E o povo começou a se sentir desesperado. O pânico começou a se instalar no meio da sociedade, porque eles já não tinham mais aquele rei que era um ótimo administrador. Eles já não tinham mais aquele rei que trazia segurança para a sociedade. O que nós vamos fazer agora? O rei Uzias morreu. Agora nós estamos perdidos. Nós estamos desesperados e não sabemos mais como agir, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As pessoas tiveram medo. Então, ainda que Uzias sustentasse tudo, ainda que o rei Uzias desse essa sensação de segurança para o povo não conseguiu reconhecer Deus através do rei Uzias. O povo não conseguiu entender que o cuidado de Deus estava sendo exercido através desse rei que Deus havia levantado. E apesar dessa sensação de segurança, o povo não estava seguro. O povo não percebeu que eles estavam caminhando para uma perdição de pecado, se afastando de Deus e caminhando para a idolatria de outros deuses, outros senhores, durante o reinado desse rei, se afastando de Deus. E é lógico que essa segurança se tornou um problema para o povo. Shakespeare, ele até cita em um dos seus escritos que o problema do homem é a segurança em que ele se coloca nela. É a segurança que o homem se apoia nela, é que pode gerar um problema para o homem. E nos capítulos 2 ao capítulo 5 desse livro de Isaías, a gente vê alguns pecados desse povo sendo listado pelo profeta Isaías. Isaías, ele passa a primeira parte desse livro listando os pecados que o povo estava cometendo contra Deus. Os pecados que o povo estava se infiltrando, que estava deixando entrar no meio deles e que estava fazendo com que eles se afastassem da vontade de Deus. E então o rei Uzias morre. E o pânico se instalou. Então Isaías, ele vai ao templo. O profeta Isaías se caminha para o templo. E nesse verso primeiro, ele narra: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Gente, esse verso primeiro, a gente consegue perceber que a palavra Senhor, ela é usada de formas diferentes, porque aqui nesse verso primeiro, a palavra Senhor, ela aparece com um S maiúsculo. Somente o S é maiúsculo. E quando a gente vai olhar todo esse texto que nós lemos do verso 1 ao verso 8, a gente percebe que no versículo 1 e no versículo 8, o Senhor aparece com S maiúsculo. Mas no versículo 3 e no versículo 5, o Senhor já aparece com todas as letras maiúsculas. E isso mostra para a gente uma diferença nas palavras que Isaías usa. Aqui nesse verso 1 e no verso 8, Isaías, ele usa com S maiúsculo somente a palavra Senhor, e essa palavra Senhor vem da palavra Adonai. Quando Isaías usa a palavra Senhor com todas as letras no maiúsculo, essa palavra, ela vem da palavra Iavé. Iavé faz referência à natureza soberana de Deus. Quando Isaías cita Iavé, ele está citando sobre a soberania de Deus, sobre o Deus supremo, soberano e todo-poderoso. Mas quando ele está falando do Adonai, ele está simplesmente mostrando a diferença desse Deus poderoso para os homens.
Ele está mostrando que Deus, ele está acima dos homens. Essa é a lógica da palavra Adonai e da palavra Yahvé. É como se Isaías estivesse falando quando ele usa a palavra Adonai. No ano em que nós perdemos o nosso rei humano, eu vi assentado no alto e sublime trono o rei supremo e soberano. Eu vi assentado no alto e sublime trono o rei Adonai, aquele que é diferente de qualquer rei humano. É esse o sentido dessa visão de Isaías. É esse o sentido desse escrito de Isaías. E o simples fato de sabermos que Deus continua no seu trono, o simples fato de Isaías ver Deus sentado no alto e sublime trono, ele deve nos trazer paz. E certamente isso trouxe paz para Isaías. Porque ele sabia que tinham perdido um rei terreno, mas ele viu o rei que não morre. Ele viu um rei que é totalmente diferente de nós. Um rei cujo reinado não acaba, cujo reinado não tem fim, cujo reinado é eterno. E o reinado de Deus, ele é infinitamente superior ao de qualquer rei, inclusive do rei Uzias. E pode até ter parecido, gente, inicialmente para Isaías, que tudo estava se desmoronando, que as coisas estavam ruins. Mas o Adonai, o rei eterno, ele continua no trono. Mesmo o rei humano estando morto. Coloca isso no seu coração hoje também. Não, minha garganta está bem ruinzinha. Vamos colocar isso nos nossos corações também nessa manhã. Que a gente saia daqui nessa manhã compreendendo que Deus, ele continua no trono. Independente de qualquer problema que a gente esteja vivendo, e eu não quero diminuir o problema de ninguém, e também não quero aumentar o problema que ninguém esteja vivendo, mas independente do seu problema, continue crendo nessa verdade, enxergando essa verdade. Deus continua no trono. O nosso Deus, que é o nosso rei, ele não perde o seu trono e ele não perde a majestade, ele não perde o cuidado, ele não perde a soberania, ele não perde a consciência do que nós precisamos. E nessa consciência nós sabemos que ele deve continuar cumprindo a sua vontade em nossa vida. E na continuação Isaías fala, Deus é soberano e as abas de suas vestes enchem o templo. Gente, quando um judeu cita sobre as abas de suas vestes, ele está falando sobre um cuidado. Lá em Salmos capítulo 17, no verso 8, Davi, em uma oração, ele fala assim, guarda-me como a menina dos teus olhos. Ele falando com Deus, ele fala, guarda-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das suas asas, à sombra das suas vestes, em algumas outras versões. O judeu usa um manto que se chama talit. Esse manto talit é um manto que desce, ele passa por aqui assim, desce de um lado e do outro na frente, e ele tem umas pontinhas nele assim. Na ponta do manto tem umas pontinhas que descem de tecido, trabalhados assim. Esse talit, ele representa o cuidado de Deus. É como se você enxergasse Deus te colocando debaixo daquele manto e cuidando de você. E isso vem com uma imagem da majestade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, porque Ele consegue te colocar debaixo desse manto e cuidar de você. Então a soberania de Deus, o reinado de Deus, nos mostra, Ele assentado num trono, que Ele continua cuidando de nós debaixo do seu manto. E você tem que se perceber debaixo das asas de Deus, você tem que se perceber debaixo do cuidado desse rei. Essa visão que Deus deu para Isaías, de todo lugar se enchendo desse manto, mostra que a presença de Deus, quando ela é manifestada num lugar, esse lugar inteiro é guardado por esse Deus. E por que não nossa casa? Por que não nossa empresa? Se Deus está ali naquele lugar comigo, por que é que Ele não vai me cuidar debaixo do seu manto também, naquele lugar que eu estiver? Se o Senhor está conosco em todos os lugares. Seja encorajado nessa manhã para enxergar a gloriosidade de Deus e puxar isso para a sua realidade. Não é que a gente também se desliga dos problemas e fala assim, problemas para o que vai acontecer. Não é isso. A gente corre atrás de resolver, de solucionar.
A gente tem que continuar correndo atrás de melhorar de vida, de resolver os problemas. Mas sempre com a consciência de que Deus é soberano. Agora olha o versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Gente, serafins é um grupo de anjos que são guardiões da santidade de Deus. E quando se fala que anjos são guardiões da santidade de Deus, às vezes causa uma má impressão de que um anjo precise guardar a santidade de Deus. Não é isso. Não é que um anjo precise de guardar a santidade de Deus, porque senão Deus deixa de ser santo. Não é isso. Deus não necessita desses seres. Mas esses anjos, eles estão ali para glorificar a Deus o tempo todo. Porque o Deus, ele é eterno, e ele é poderoso, ele é santo, ele é majestoso em si mesmo. E os anjos foram criados para poder declarar isso como um exemplo daquilo que nós precisamos fazer também como criaturas. Nós somos criaturas também. E nós devemos viver exaltando e adorando a Deus a todo tempo, rendendo louvor na presença desse Deus poderoso e maravilhoso. Só que aqui ele fala que os anjos têm 6 asas. E é muito legal porque tudo que Deus faz, gente, é muito funcional. Tudo que Deus faz é muito perfeito. E a visão que Isaías teve aqui desses anjos eram com 6 asas. E as 2 últimas asas que ele cita aqui, nesse verso, é de que os serafins estavam voando. E aí entra a minha mentalidade fértil também agora. Porque eu acho que eu não poderia enxergar um camarada voando sem asas. Eu ia achar bem estranho. Tenho certeza que Isaías também acharia bem estranho. Quer dizer que anjos têm asas? Gente, não sei. Eu nunca vi. Agora, se tem asas ou não tem, isso aí a Bíblia está relatando como asas. Então, eu acredito que tenha asas. E se tem 6 asas, tem um propósito por trás dessas asas também. Tem um propósito para a gente enxergar o que esse anjo faz com cada asa. Se 2 eles voavam, pairando sobre o ar, é o que dá sentido para voar, pelo menos para mim. Eles estão voando e a asa está lá, mantendo eles no ar. Mas com as outras 2 asas, os serafins cobriam os pés. E isso tem que chamar a nossa atenção, porque alguns estudiosos dizem que os serafins estavam cobrindo os pés em sinal de humildade. Eles estavam sendo humildes na presença de um Deus majestoso e poderoso. Mas também tem outros estudos que dizem que nós podemos ver aquele episódio de Moisés quando ele estava com Deus perante a sarça ardente, quando Deus se manifestou numa sarça ardente. E Moisés se aproximou da sarça para poder falar com Deus, e Deus fala com Moisés assim: tire a sua sandália. Então Moisés questiona Deus, ele fala com Deus: por que eu tenho que tirar a minha sandália? Deus fala com Moisés: você está pisando em um solo sagrado, em um solo santo. E gente, eu tenho certeza que o solo ali se tornou sagrado e santo, não é porque o solo tinha algo de sobrenatural. Não é porque o solo era poderoso para ser um lugar glorificado, mas é porque a presença de Deus glorificava aquele solo, e onde a presença de Deus estiver, se torna um lugar sagrado. Onde a presença de Deus é manifestada, ali se torna um lugar de reverência, de santidade e de manifestação do poder desse Deus. E se é um lugar para que eu exerça a minha humildade tirando os meus sapatos, eu vou tirar. Se é um lugar para que eu tampe os meus pés na presença desse Senhor, eu vou tampar. E é isso que esses anjos estão fazendo. E também diz nesse verso que os serafins tinham 2 asas cobrindo os seus rostos. Se eles pairavam ao redor do trono de Deus, eles estão diretamente expostos à glória de Deus ali naquele lugar. Eles estão diretamente recebendo todo o brilho da glória de Deus. E aqui também a gente pode voltar e estudar aquele momento, aquela história de Moisés, quando Moisés ele estava conversando com Deus, e Deus chama ele para cumprir uma missão, para poder caminhar com o seu povo. E aí Moisés fala assim: mas Deus, eu vou sozinho. Quem vai comigo? Porque sozinho eu não dou conta, eu não tenho possibilidade de conduzir um povo. Deus fala: eu vou com você. A minha presença estará com você.
E Moisés continua questionando a Deus. Moisés continua falando com Deus, está ok, sua presença vai, mas me mostra então a sua presença, me mostra a sua glória, Deus. E aí Deus explica para Moisés que não havia como ele mostrar a sua glória para Moisés, porque se a glória de Deus fosse mostrada para qualquer criatura, essa criatura morreria. E Deus fala para Moisés, se qualquer homem vê a minha glória, essa pessoa morre. Você não conseguiria suportar ver a minha majestade. E aí Deus fala assim, no verso 22 e 23 de Êxodo 33. Êxodo capítulo 33, no verso 22 e 23, Deus fala assim, quando passar a minha glória, eu vou apresentar para você um pouquinho de quem eu sou. E você vai me ver pelas costas, Moisés. Você não vai ver o meu rosto, você vai me ver pelas costas. Mas a minha face você não vai ver. Porque não existe criatura que suporte ver a glória de Deus. E Deus, gente, é lógico que Ele se manifesta, é lógico que Deus a todo tempo Ele procura relacionamento com seus filhos. Deus, Ele gosta de proximidade, mas a gente não vê na Bíblia Deus prometendo uma manifestação completa de si mesmo. A gente não vê Deus se expondo completamente para ninguém na Bíblia. Então a gente vê que os anjos também não podiam ver esse Deus, a não ser tampando o seu rosto e experimentando a majestade e a glória de Deus. E no verso 3, Isaías continua narrando a visão que ele teve. Ele disse assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente não consegue imaginar como que seres conseguem ficar 24 horas cantando sempre a mesma coisa, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Uma repetição contínua. E eu acho que a gente não consegue imaginar isso exatamente porque nós não experimentamos isso que esses serafins experimentaram. Que é realmente se deparar com a majestade desse Deus Santo. Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de ter um vislumbre, ainda que pelo menor tempo que seja, da glória desse Deus poderoso e majestoso, nós também cairíamos por terra e também iríamos adorá-lo o dia inteiro e a noite toda. Eu tenho certeza disso, gente. Eu tenho plena convicção quando eu leio um texto desse, de que se Deus nos alcançasse dessa maneira, o nosso eu, ele seria diminuído. Os nossos pecados, eles iriam diminuir, porque a gente veria a glória de Deus e a gente ia querer exaltar esse Deus a todo o tempo. Mas enquanto humanos, limitados que nós somos, a gente não consegue entender isso, mas devemos começar a pensar sobre isso. Que nessa manhã a gente saia daqui pensando sobre isso. Deus é tão glorioso e tão majestoso, que se eu tivesse a oportunidade de enxergar um pouquinho de quem Ele é, um pouquinho com esses olhos humanos, eu tenho certeza que a minha vida seria muito mais transformada do que ela é hoje. E é isso que os serafins fazem o tempo todo, porque eles enxergam esse Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por que Santo, Santo, Santo? Por que os anjos, eles declaram 3 vezes, Santo, Santo, Santo? Eles estão declarando a mesma palavra 3 vezes. E nos meus estudos, eu já acreditei, e já vi autores falando, que essa repetição, ela dá uma direção para a Trindade. Deus Pai, que é santo, a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus e é santo, e o Espírito Santo de Deus. E não está errado, isso é uma interpretação que foi feita. Mas em outros estudos também, a gente consegue perceber que não é somente isso que o texto está relatando aqui. Os judeus, eles tinham uma figura de linguagem, e isso era um costume da cultura judaica. Na língua hebraica, não haviam pontuações como nós temos hoje, avançadas no nosso português ou qualquer outro idioma. Era uma língua muito arcaica, uma língua primitiva. E como essa língua não tinha muitas pontuações, para poder dar ênfase em alguma coisa, eles usavam a repetição de palavras. E para que as pessoas pudessem compreender que uma coisa é muito verdade, enquanto seres humanos, a repetição trazia essa convicção.
E é por isso que em muitos lugares da Bíblia, a gente consegue perceber palavras repetidas. É para que gere mais convicção nos ouvintes ou nos leitores. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa convicção, ela está sendo gerada no coração de Isaías e está sendo repassada para nós nessa manhã. Deus, ele é triplamente santo. E Jesus, ele fazia também repetições enquanto ele esteve na terra para poder enfatizar coisas. Jesus, ele também usava palavras repetidas para poder mostrar algo que ele queria que sobressaísse nos nossos corações. Jesus, muitas vezes ele falava assim, em verdade vos digo. Tenho certeza que vocês já viram isso na Bíblia. Essa palavra que Jesus usa é a mesma palavra que amém. Porque quando os rabinos estavam na reunião hebraica, eles iam para poder ensinar o povo, aí os rabinos eles se levantavam naquela reunião e começavam a ensinar o povo. Quando o povo concordava com aquilo que o rabino estava ensinando, eles falavam amém, amém. Eles repetiam 2 vezes a palavra amém em concordância com aquilo que estava sendo ensinado. Mas é claro que Jesus não precisava de uma concordância humana. Então o que Jesus fazia? Ele começava a frase com essas 2 palavras, amém, amém, cuja tradução para nós é verdade, verdade. E aí Jesus, ele não precisava de que os homens chancelassem o que ele estava dizendo, porque ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele afirmava o significado e a evidência daquilo que ele estava falando já no começo da frase, para que os ouvintes pudessem entender e prestar até mais atenção. Em verdade vos digo. Prestem bastante atenção nisso que eu estou falando, porque é uma verdade cuja verdade nenhum homem ouviu ou não percebeu ainda, e eu vou falar agora para vocês. Então Jesus, ele usava esse artifício também por causa da cultura judaica. Ele estava inserido naquele contexto. A ênfase dessas palavras que é a questão, gente. E quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 o que ela está fazendo é enfatizando a santidade de Deus. E sabe o que eu acho legal? Porque esse é o único atributo de Deus que é mencionado com repetições de 3 vezes na Bíblia. A gente vê por toda a Bíblia, quando cita atributos de Deus que são repetidos, repetições em 2 vezes. A gente não vê a Bíblia falando que Deus é verdade, verdade, verdade. Mesmo que ele seja verdade, verdade, verdade. A gente não vê a Bíblia falando que Deus é amor, amor, amor. Mesmo ele sendo amor, amor, amor. A gente não vê falando que Deus é ira, 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 justiça, justiça, justiça. Mas a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Fala aqui nesse texto. Fala em Apocalipse no anjo do julgamento. Ele também cita santo, santo, santo é o Senhor. Essa é uma atribuição, gente, prioritária. Essa é uma atribuição inerente de Deus, a santidade de Deus. E é como eu disse, a ausência dessa compreensão, ela faz com que a gente viva mais embutidos nos pecados. Ela faz com que a gente viva mais voltados para as nossas vontades do que para a vontade de Deus, que é santo. É lógico que a razão da nossa impotência, dos nossos pecados, da nossa falta de vontade de servir a Deus, se dá pela falta do conhecimento de Deus. E quem dera, por um pouquinho de tempo, Deus se manifestasse a nós da maneira que Isaías viu aqui. Quem dera acontecesse isso. Aprove ao Senhor que Ele se manifestasse a nós dessa maneira. Então vejamos a palavra de Deus e vejamos a santidade de Deus refletindo através de nossas atitudes. Será que nós estamos imitando esse Deus? Será que nós temos buscado parecer com esse Deus que é santo? Ou será que nós temos procurado só viver da nossa forma? É lógico que o homem que não entende isso, ele não vai tentar mudar as suas atitudes. Ele não vai tentar mudar a sua consciência. E isso é o que afeta o ser humano. Isso é o que diminui a criatura de Deus. Isso é o que diminui a nossa criação. Por isso que os discípulos, eles se aproximaram de Jesus, aqueles discípulos que andavam com Jesus, e eles falaram assim, Jesus, nos ensine a se aproximar desse Deus que é santo. Nos ensine a nos dirigir para esse Deus. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no verso 9, Jesus fala assim, eu vou ensinar a vocês. E todas as vezes que vocês forem se dirigir a esse Deus, o meu Pai, que é santo, vocês vão falar assim, Pai nosso que estás no céu. Ele é nosso Pai.
Ele não é só meu, ele é nosso. E aí, qual que é a continuidade? Santificado seja o teu nome. Gente, uma coisa maravilhosa para a gente começar a se dirigir a Deus é reconhecendo a santidade dele. Um dos pontos principais na nossa aproximação de Deus é reconhecendo que Ele é o Adonai, que Ele é totalmente diferente do ser humano, que nós somos criaturas e nós somos inferiores a Ele. Ele é o Deus que está no céu. Ele é o Deus que reina para todo sempre. E nós nos submetemos a Ele. E a palavra seja que Jesus usa aqui nesse verso, não quer dizer que Jesus está falando assim, falem para que Ele seja adorado. Não. A palavra seja, ela significa separado das coisas profanas. Jesus está mostrando que quando a gente ora e se dirige a Deus, quando a gente cita o nome de Deus, nós devemos entender que o nome de Deus é santo também. Que nós devemos separar o nome de Deus de qualquer tipo de piadinha que nós fazemos no nosso dia a dia. Que nós devemos separar o nome de Deus de qualquer tipo de palavra torpe que for sair da nossa boca, de qualquer maldade que tiver no nosso coração. E, gente, como isso tem me ensinado, como eu tenho aprendido aqui com esse estudo dessa semana. E é o que eu vivo falando para vocês, eu não sou o maior entendedor da palavra de Deus, eu não sou o maior conhecedor da palavra de Deus, então eu tenho um privilégio de poder estudar a palavra de Deus a toda semana para poder compartilhar aqui aos domingos, e isso me faz crescer demais. Quantas vezes eu já brinquei com o nome do Senhor? Quantas vezes eu já usei o nome do Senhor de maneiras que denegrissem a sua majestade, com piadas, em momentos infames, em momentos ruins de se pronunciar o nome do Senhor. E nós devemos ter essa consciência, porque o nosso Deus é um Deus santo. Ele é majestoso. E nós, como criaturas imperfeitas, nós temos a oportunidade de poder pronunciar o nome desse Deus sem sermos consumidos agora. Então, por que é que eu não vou fazer isso com decência? Que o nome do Senhor não esteja em nossa boca como brincadeira, mas que seja algo sério. O judeu, gente, ele não menciona a palavra Yahvé. O judeu, ele tem medo de mencionar Yahvé, porque ele tem medo de ser consumido na hora que ele pronunciar essa palavra, porque ele sabe o quanto ele é impuro. Apesar do judeu e da cultura judaica, da religião judaica em si, ela falar que o Messias ainda não veio, eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador deles, e eles continuam esperando o Messias. Então eles estão vivendo ainda numa era da lei mesmo, uma era onde eles não podem se aproximar desse Deus que é santo. Então, quando eles vão citar Deus, eles falam do Adonai, mas eles nunca falam Yahvé. E isso tem que mostrar para a gente o quanto nós devemos continuar sendo submissos, tendo temor de citar o nome de Deus. Com certeza isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida e na nossa jornada. Pense naquilo que você acha que pode ter agredido ao Senhor, que é santo, usando o nome dele às vezes em brincadeiras, e mude essa atitude. Quer seja até com figurinhas de WhatsApp, gente. E eu trago isso para a realidade. Ah, mas você está sendo muito extremista. Cara, eu não vou brincar com esse Deus. O meu Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus soberano que merece todo louvor, toda adoração e toda devoção nossa. Se eu tenho respeito por uma autoridade terrena, se eu me coloco na frente de um juiz, de um magistrado, por que é que eu vou me submeter a essa autoridade, mas não vou me submeter ao Rei dos Reis, que é soberano sobre toda a terra? E uma coisa que eu sempre soube foi me submeter a autoridades. Eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe, submeter a autoridades. Isso eu aprendi. Mas eu não sabia que Deus era tão santo. E essa semana eu aprendi que eu não devo brincar com o nome de Deus. Eu espero que a nossa igreja aprenda isso. Espero que a nossa comunidade entenda que Deus é santo. Ele é triplamente santo. Ele é santo, santo, santo. E que isso não saia da nossa cabeça. Os 10 mandamentos norteiam para que a gente não levante outro Deus, além do Deus que é santo. E para que a gente não brinque com o nome de Deus e não use o nome de Deus em vão. E esses mandamentos continuam sendo mandamentos para nós.
Que sejamos uma igreja que enxerga a santidade de Deus, porque Deus é santo. Isaías, ele estava reconhecendo, nesse verso 4, o poder e a majestade de Deus. E ele fala assim na continuação: as bases do limiar, as colunas do que ele estava enxergando, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E eu vejo como que isso aqui está se tornando dramático agora, porque ele está vendo um lugar onde Deus está sentado, e os anjos estão ali voando e adorando ao Senhor a todo tempo, e aquilo ali começa a tremer, as bases daquele lugar, as colunas do lugar começam a tremer, e todo lugar se enche de fumaça. Gente, isso daria um filme maravilhoso, daria uma visão espetacular para a gente, porque eu consigo imaginar isso. Espero que vocês consigam também ver a gloriosidade disso. Mas aqui nessa fumaça, nós não podemos ver somente um Deus misericordioso. Nós temos que ver um Deus que é fogo consumidor. Nós temos que enxergar aqui um Deus que age em santidade e age em justiça. Ele é justo e vai agir em justiça, e ele há de julgar aqueles que não o reconhecem como santo. Todo joelho vai se dobrar ao Senhor, todo joelho vai ter que confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo. Todo mundo vai ter que confessar que o Senhor Deus é santo, quer seja agora ou quer seja depois. Agora, nós podemos confessar agora que o Senhor Deus é santo, que eu não vou conseguir ser santo como Ele nunca, eu continuo dependendo dEle para tudo, ainda que continue sendo uma pessoa errada, eu continuo dependendo dEle, e Ele é santo. Mas aqueles que não confessam isso, um dia irão se prostrar. Só que tarde demais. Só que vai ser tarde demais. Eles vão ter que se prostrar na presença desse Deus. Mas Deus vai julgar eles. E eles vão experimentar a morte eterna. Gente, que tristeza. Que tristeza saber que pessoas ouvem falar desse Deus e mesmo assim escarnecem dele. Que tristeza saber que pessoas têm uma oportunidade maravilhosa de poder reconhecer a Deus como santo e como único e suficiente salvador da vida deles, mas mesmo assim eles desprezam essa salvação que Ele está nos dando. Que tristeza. O autor de Hebreus, ele cita como Deus é. Lá em Hebreus capítulo 12, no verso 28 e 29, o autor de Hebreus, ele relata assim: por isso, e isso aqui é para a igreja, isso é para nós. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, se nós recebemos como Igreja Batista do Jaraguá um reino inabalável, retenhamos a graça. Vamos reter a graça que Deus derramou sobre nós, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Eu vou exercer as minhas condutas para elas serem agradáveis a Deus, não a mim mesmo, com reverência e santo temor. É sim reverência e santo temor. Nós devemos agir com um santo temor a Deus, porque Ele é santo. E na continuação do verso 29, o autor de Hebreus, ele diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo que elimina aqueles que não exercem a sua vontade, mas também é um fogo consumidor que nos sara, que limpa toda a sujeira, que tira toda a podridão da nossa vida. E o nosso reconhecimento, gente, dessa majestade, desse poder e desse fogo consumidor que Deus é, Ele transforma a nossa mente, transforma nosso coração, transforma a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós nessa manhã, que a gente saia daqui nessa manhã enxergando que Ele é fogo consumidor. Mas para aqueles que se rendem a Ele, Ele é um fogo consumidor que transforma a vida. Ele queima, mas Ele faz de nós vasos de barro, que são duros e resistentes o bastante para carregar a sua vontade e para carregar a sua palavra e levar esse alimento fresco para outras pessoas, levar esse tipo de verdade para que outras pessoas possam também se render a Ele. Esse é o nosso Deus e é esse tipo de reconhecimento que Ele quer de nós nessa manhã. Tanto é que Isaías fala no verso 5 assim: então disse eu, ai de mim. Ai de mim, gente, não quer dizer que Isaías estava esbarrando o dedinho na quina do armário. Ai de mim. Sabe o que essa palavra ai significa? Eu vou tentar correr agora, 5 minutos. Essa palavra ai significa grito de lamento ou desespero.
Mas, na real, gente, é mais que isso, porque isso aqui é o dicionário bíblico que me deu essa definição para essa palavra ai. No Antigo Testamento, os profetas eles faziam pronunciamentos, e às vezes os profetas eram até chamados de oráculos. E os anúncios eles eram muitas vezes precedidos pela declaração, assim diz o Senhor. A gente consegue ver isso na Bíblia. Assim diz o Senhor, quando um profeta ia declarar algo. E aí essas declarações poderiam ser positivas ou negativas. Quando elas eram positivas, o profeta falava assim, abençoados sejam esse povo, abençoada seja essa casa, abençoado seja o suor do seu trabalho. Era o que os profetas faziam segundo a vontade de Deus. Mas quando eram negativas as coisas que esses profetas eram direcionados por Deus para poder falar com o povo, eles falavam, ai daquele, ai de mim. Porque essa palavra ai, ela é usada não só por Isaías, mas como por todos os outros profetas, como Jeremias, Ezequiel, Naum. O próprio Jesus Cristo, ele usa essa palavra lá em Mateus 24, quando ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus. Ai, então, gente, é uma palavra de maldição. É uma palavra que mostra o ser humano na sua natureza pecaminosa. É uma palavra que mostra a nossa condição natural pecaminosa, podre, caminhando para uma vida de perdição. É uma palavra que mostra a nossa condição afastada de Deus. E sabe o que é que me chamou muita atenção? Porque Isaías, um dos maiores profetas, um homem de Deus, ele pronuncia essas palavras sobre si mesmo. Se Isaías, um homem de Deus, um homem chamado por Deus, um homem levantado por Deus, ele viu a Deus e começou a se enxergar dessa forma, imagina eu, como que eu vou me enxergar? Como é que eu vou me enxergar daqui para frente, gente? Nossa, como que Isaías pode falar uma coisa assim, né, pastor? Irmãos, é por isso que eu falei que a gente deveria ter a oportunidade de enxergar a Deus. Porque quando Isaías ele enxerga a Deus, ele conseguiu se enxergar. Quando ele viu o quanto Deus é santo e o quanto Deus é poderoso, ele conseguiu ver o quanto ele é pecador. Ele conseguiu ver o quanto ele devia mudar de vida. Ainda que ele já profetizasse, ainda que ele já se considerasse cristão, ainda que ele já se achasse um homem de Deus, ele viu o quanto ele ainda continuava sendo um homem pecador. Ai de mim, ai de mim. E ele continua, ele fala assim, estou perdido. Estou perdido. Quando a gente contempla a Deus, a gente consegue enxergar as nossas falhas. E aí ele continua, ele fala assim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia, gente, que a boca dele pronunciava palavras que não eram de acordo com a santidade de Deus. Será que a gente usa nossas palavras de acordo com a vontade de Deus? Será que a gente tem usado a nossa língua e a nossa boca para falar coisas que agradem e que exaltem o nosso Senhor? Eu imagino a hora que ele chegou para falar com o povo dessa visão, hein? Imagina Isaías chegando para contar para o povo sobre essa visão. Calma aí, Isaías, você está doido? Não fica falando esses trem de você mesmo, não, mano. Você não tem que falar essas coisas de você mesmo. Você tem que aprender, Isaías. Se você ficar falando só coisas boas de você mesmo, você vai começar a fazer só coisas boas. Começa a profetizar sobre sua vida, que aí você vai ver que você vai ficar falando muitas vezes, e aí você vai começar a agir só dessa forma. Gente, é o poder de Deus que transforma a nossa vida. É a presença de Deus que faz com que a gente tenha temor na hora de agir de uma maneira errada. É a consciência de que esse Deus que é poderoso, que é santo, que é majestoso, que está conosco em qualquer lugar que a gente for, que nos traz a consciência de que não é o solo que é sagrado. Não é a imagem que é sagrada. Não é esse lugar que é sagrado, apesar de ser um lugar sagrado, porque é comprado com muito esforço.
é comprado e é usado para exaltar unicamente o nosso Senhor Jesus. E aqui é sagrado, aqui é um lugar santo, porque Deus está aqui quando nós nos reunimos. Mas qualquer lugar que a gente vai, e que Deus está dentro de nós, e a gente vai caminhando, e Deus vai nos dando direção, e a gente vai percebendo a majestade de Deus e a presença de Deus nesses lugares, é um lugar santo. Ah, Isaías, você tem que aprender uma técnica do meio corporativo, e você tem que puxar isso para dentro da igreja, que é a repetição, que é você ficar falando só palavras boas, e com certeza isso daí vai trazer um resultado bom para a comunidade. Só fale coisas boas de si, não fale dos seus pecados, não fale das suas maldades, não fale dos seus erros, não fale do seu passado, Isaías. Não vale a pena falar do seu passado, sabe por quê? Porque você tem que se mostrar como um cara bom. E já que você está falando que você é assim, eu não quero te seguir. Eu vou seguir aquele outro líder, porque aquele outro líder só fala coisa boa dele mesmo. Aquele outro líder só se enxerga como um cara bonzinho. Ele só faz coisas boas e ele nunca falou nenhuma maldade que ele fez, porque ele é bom. E aí eu imagino o povo insistindo com Isaías, falando assim: velho, você está falando isso tudo aí? Como que você sabe disso tudo? Isaías deve ter falado assim: os meus olhos viram um rei. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E a palavra Senhor que ele usa aqui é a palavra com todas as letras maiúsculas. E se para um judeu citar o nome de Deus é algo que ele tem medo de ser consumido, imaginem ele citando isso para a comunidade: os meus olhos viram Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Gente, na hora que ele deve ter citado o nome Yahvé, eles devem ter parado. Eles devem ter falado assim: mano, esse cara não ia citar essa palavra à toa. Ele não iria citar o nome de Deus em vão. Ele é um homem temente a Deus. Irmãos, a santidade de Deus, ela tem que aterrorizar a gente. A santidade de Deus não serve para que você possa se exaltar. O meu Deus é um Deus santo e Ele me salvou, e eu não uso a santidade dEle para me exaltar. Eu uso a santidade dEle para Ele se exaltar e para eu ser diminuído. A santidade de Deus me acusa. Quando eu olho para um Deus tão santo e tão poderoso, tão digno de toda adoração e toda glória, que seres incríveis como anjos, serafins, adoram 24 horas por dia, eu vejo o quanto eu sou pequeno. A gente tem que enxergar o quanto nós somos pequenos, e a gente tem que ser exprimido pela santidade de Deus. Isso tem que trazer confronto para nós. Não é para a gente se colocar como melhores no mundo ou aos nossos amigos. Eu não sou melhor que os meus amigos, eu continuo sendo pecador. Não é para eu chegar num almoço na minha família e começar a falar que as pessoas estão erradas ali, sendo que a santidade de Deus me coloca no meu lugar, me amassa, me pressiona para que eu possa ter a minha própria vida transformada. E aí eu começo a enxergar como eu tenho que tratar outras pessoas. Aí os 10 mandamentos, eles passam a se tornar a vida na nossa vida. Aí a gente começa a conviver com as pessoas e realmente cumprir os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, eles nos dirigem a sempre nos submetermos a Deus e sempre cuidar do nosso próximo. E se eu sou um cara que eu respeito os 10 mandamentos, que eu enxergo que os mandamentos que vieram de um Deus santo, são mandamentos que eu devo cumprir como pessoa, como filho, como um ser, é lógico que eu vou querer fazer bem para todo mundo. É lógico que isso vai transformar as minhas atitudes. É lógico que isso vai transformar a nossa vida, gente. É lógico que o evangelho genuíno aponta para Deus, um Deus santo, e nos diminui. E no verso 6 e 7, Isaías fala assim: tem um resultado. Tá babando, tá doido. Eu queria não chorar quando eu prego, velho, mas é porque eu estou sendo transformado pelo poder dessa palavra. É porque essa palavra está falando comigo, velho. Aí eu não aguento, velho. Eu não aguento. Então, um dos serafins, eu não estou falando que quem não chora não é porque não está sendo tocado, não, viu, gente?
É porque eu acho que eu seguro tanto choro a vida inteira que na hora que eu estou... Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é aqueles alicates, para pegar a brasa. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Sabe o que é preciso para a gente chegar ao ponto de ser purificado, gente? É preciso um coração quebrantado. É preciso pés descalços. É preciso um rosto tampado na presença desse Deus. Para que a gente não queira sobressair a Ele. Para que a gente não queira ser maior que Ele. Até mesmo para que a gente não queira demonstrar que nós somos melhor do que nós mesmos somos. Porque nós somos pecadores. E a gente depende da glória dEle. Até para a gente adorar Ele mesmo, a gente depende da graça dEle. Eu dependo de Deus para tudo, para adorar. Eu dependo de Deus para poder respirar. Eu dependo de Deus para poder caminhar. Eu dependo de Deus para poder amar a minha esposa. Eu dependo de Deus para poder amar meus filhos. Para poder me submeter ao meu patrão. Para poder cuidar de um funcionário bem. Nós dependemos de Deus, e é somente nessa dependência de Deus que nós conseguiremos ser purificados por esse Deus. É enxergando a santidade dEle, é enxergando a nossa dependência dEle. E gente, não tem coisa fácil, porque Isaías, ele relata que a brasa viva que o anjo pegou ali no altar, ele trouxe para a sua boca, e queimou a sua boca. Esses dias para trás eu fui inventar de fazer s'mores com os meus filhos, em casa. S'mores é aquele marshmallow que você põe no pauzinho, põe no fogo, aí ele derrete, aí você põe no chocolate com biscoitinho e come. Maravilhoso. Proibido para mim, mas é maravilhoso. E aí eu caí na bobeira de fazer s'mores com garfo de ferro. Porque você tem que usar um bambuzinho, uma madeirinha. Eu esquentei e eu fico de longe do fogo. O fogo está aqui, eu ponho lá em cima, para ele derreter devagarinho. Só que o garfo foi esquentando. Quando eu encostei o s'mores na boca, fez aquele barulho assim. Tsh. Gente, soltou a pele todinha de cima da minha boca. Foi muita dor. E foram muitos dias com essa dor, porque derreteu mesmo a boca. Ficou o s'mores grudado assim, né, o marshmallow. Eu imagino o que Isaías estava sentindo aqui. Imagine o que Isaías sentiu. A brasa viva do altar tocando seu lábio, que ele já tinha considerado impuro. Gente, o evangelho traz dor. A salvação tem que trazer dor para nós. A transformação de vida, ela tem que trazer dor para nós. A gente está perdendo uma vontade nossa para fazer a vontade de Deus. Isso tem que te tirar da zona de conforto. Não existe graça barata sendo pregada aqui. Isso vai te tirar da zona de conforto e vai sim mexer com a sua cabeça, vai mexer com o seu sentimento, vai mexer com a sua emoção, vai mexer com as suas vontades, com o seu meio, o meio que você vive, vai mexer com isso também. E às vezes, mas eu perdi amigos, eu perdi muita coisa, perdi trabalho por causa de Deus, porque eu não aceitei que zombassem de Deus. Vai acontecer isso, porque a sua salvação vai gerar dor. Isaías deve ter perdido muitos amigos no seu vínculo quando ele mostrou essa realidade. Os meus lábios são impuros, mas eu convivo no meio de um povo impuro também. Imagina você falar isso para os outros. O que a gente tem visto, gente, são pessoas declarando que todas as pessoas são maravilhosas. Gente, é tudo lindo, é todo mundo maravilhoso. Vem como está e continua como está. Meu Deus é amor, amor, amor. Gente, o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. E no verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você, Isaías? Sim, eu. Por que você? Até pouco tempo atrás você estava falando que você tinha lábios impuros, que você era um camarada perdido. Porque eu tenho que testemunhar para vocês alguma coisa. E esse Deus que é santo,
com brasa viva do seu altar, Ele queimou os meus lábios. Por quê, Tiago? Porque você sempre teve uma mente tão maligna, você sempre fez mal para tanta gente, você sempre se aproximou das pessoas só para fazer mal. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Porque a brasa viva do Senhor tocou a minha mente. E a minha mente hoje foi transformada. E eu consigo enxergar outras pessoas sem ter interesse nelas. Eu procuro enxergar essas outras pessoas sem ter interesse. E isso é só através do Senhor. Eu mesmo não conseguiria fazer isso. O bem que eu faço, ele é lixo, se não for pelo Senhor, Deus. Então, Deus, eu dependo do Senhor. Meus lábios são impuros. Meu corpo é impuro. Minha mente é impura, mas eu fui restaurado pelo Senhor. E nós temos a oportunidade nessa manhã de confessar esse Senhor. De agradecer ao Senhor pela oportunidade de enxergarmos a sua santidade, mesmo que, como eu disse, gente, um pouquinho aqui, olha, isso que eu consegui expor aqui foi um mínimo desse Deus que é santo, e eu nem me acho digno de falar de um Deus que é santo, eu não me acho digno, eu não estou aqui fazendo um papel, não é teatro, eu não me acho digno de falar de um Deus que é tão santo, mas Ele é quem nos purifica, e é Ele quem nos chama. Aí Deus começa a falar com você nessa manhã. Quem enviarei? A quem eu enviarei? É você, Cláudia? É você, Roberto? É você, Júlia? É você, Maria? É você, Tiago? É você, João? A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim.